que é que existe hoje. Eu quero aqui fazer também um agradecimento e dizer, como eu disponho de 15 minutos, peço a vocês que me deixem usar o tempo como eu realmente desejar. Eu, na vida de meliponicultor, eu tenho encontrado muita gente boa, tenho feito grandes amigos, grandes amigas. Inclusive eu quero destacar aqui o amigo Marcos Aurélio, um parceiro que tem dado uma contribuição para mim muito grande lá no meu meliponário. Quero também agradecer a pessoa de Marina Castro também, uma pessoa que me encontrou também lá em Descoberta de João Dourado. E tem outras pessoas aqui que eu também preciso relatar, fazer menção dos seus nomes. E essas pessoas é o Dr. Rogério Marques de Oliveira Alves, pesquisador, Dr. Carlos Alfredo, que tem me dado um apoio tão grande que eu não sei nem como agradecer a vocês essa atenção que vocês têm dado para mim. Quero agradecer também o pessoal do INEMA, que está chamando o meliponicultor para essa discussão. Não poderia ser diferente essa minha colocação, porque nós estamos diante de uma situação que, ao meu ver, é preocupante. Eu me preocupei quando cheguei aqui. Confesso a vocês que se eu não ouvir aquilo que eu ainda quero ouvir, eu vou sair daqui também com algumas frustrações. Porque se não acontecer como eu imaginava, eu acho que eu vou chegar lá e vou dizer a meus filhos o seguinte: olha, você cria, Breno Fernandes, você cria 49 colônias, Bruno Fernandes, você cria 49 colônias, Gina Lolobrija, cria 49 colônias e depois coloque ápice para vocês sobreviverem do mel. Porque é muito difícil, como eu já falei ontem aqui, quando falei do Dr. Carlos Alfredo, gente, é uma coisa totalmente fora do comum. O agricultor que vive de um Bolsa Família passar por essa burocracia toda. Então vamos desburocratizar essa coisa, pelo amor de Deus. Tem pessoas lá que nunca passaram do contorno de João Dourado. É difícil. Quando você fala de cadastro disso ou daquilo, e eu quero fazer menção de mim também, fazer um relato sobre a minha pessoa, que nunca conheci o lado rico, o lado bom dessas pessoas, mas eu conheci o lado da pobreza. Morei muito tempo numa casinha de enchimento ou de taipa, como o povo diz, ou casa de pau a pique, e muitas vezes eu vi a minha mãe chorando e se lastimando e falando para meu pai o seguinte: vamos para a beira do rio, porque lá a gente pesca o peixe e a farinha a gente arruma de qualquer forma para poder sobreviver. E muitas vezes eu vi 2 fios de lágrimas descer do rosto do meu pai. E minha mãe olhava para nós e dizia o seguinte, que lá somos 7 irmãos, eram 9, morreu 2. E ela dizia para mim, para meus irmãos: hoje vocês têm uma porção para comer. Se saírem de casa e alguém der comida por aí, coma, porque eu estou oferecendo para vocês as últimas porções. Nessa casa de barro, a nossa mesa não era uma mesa, era uma caixa amassada dos cantos. Comia numa latinha daquelas de goiabada. Os mais velhos comiam primeiro e depois os pequenos comiam no mesmo prato. Então eu conheço o lado da pobreza. E quando eu defendo o meliponicultor que está lá, que é a mola mestre da meliponicultura, eu estou defendendo o que eu conheço. E eu não poderia chegar aqui e desfazer dessa minha identidade. Se eu não defender esse meliponicultor que está lá, que é a chave de tudo, pelo amor de Deus, o mundo pode se acabar. Não vai adiantar. Mas, para não dizer que eu não vou falar sobre meliponicultura, porque o assunto é esse, e eu acho que também tem muita gente aqui que acha interessante que se fale da vida do meliponicultor no seu meliponário, eu quero dizer o seguinte, que os primeiros passos são
a construção do meliponário e a espécie a ser criada. Quando você pensa em criação de abelha, precisa fazer a casinha para que seu meliponário fique sombreado durante a maior parte do dia. E a espécie que você deve criar realmente é a espécie que ocorre na sua região. Até para que você não faça um investimento e esse investimento venha a ser perdido. Porque o investimento que o melipocultor faz é um investimento para ele muito alto. Porque governar uma empresa com dinheiro, isso é muito fácil. Mas você governar 2 hectares de terra sem dinheiro, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, é preciso que se pense na espécie que ocorra na sua região. Depois, começa um grande processo, que é o processo da multiplicação. Oh, meu Deus do céu, eu não sei de onde vem esse entendimento de 50 colônias. Gente, se o trem é bom e a gente pode crescer, por quê que a gente vai ficar nessa mermice de não crescer? Por que tem que ser 50 colônias? Eu acho que a gente precisa fazer uma coisa, não vamos apegar, gente, a coisa que a gente acha que são valores. Se apegar à mentira, que realmente é um verdadeiro atraso. Esse negócio de 50 colônias, talvez pudesse atender às necessidades da época. Hoje é totalmente diferente. Eu não sei qual é a dificuldade que a gente está tendo em fazer essas coisas. A gente não quer um Brasil melhor, a gente não quer crescer. Quem não sonha em crescer? Um dia, eu perguntei ao companheiro o seguinte: por que você quer crescer na meliponicultura? Ele disse assim: porque olha, as pessoas não estudam para ser advogado, eu crio abelha para crescer. Não podemos crescer para baixo, igual o rato de cavalo. E se nos apegarmos a essa coisa aí lá de trás, lá do passado, nós não vamos crescer para cima nunca. Então, minha gente, divisão de enxame ou multiplicação. Qual é o mal que se faz à natureza? Se tem uma pessoa só que não comunga desse meu pensamento aqui, pode levantar a mão. Eu não vejo nenhum mal nisso. Você, quando multiplica os seus enxames, quando você divide os seus enxames, você não está indo na natureza derrubar um cruzeiro. Você não está indo lá derrubar o angico, a aroeira. E outra coisa, você não tem aquela de perder o tempo, de ir para o mato, arriscar a vida. Você vai fazer isso na sombra, dentro do seu meliponário. E o método é esse: de uma colônia, você tem 2. Qual foi o mal que causou a natureza? Agora, querer nos limitar a 50 colônias, eu já falei uma vez, não custa repetir. Para mim, isso é uma vergonha. Para mim, isso é uma vergonha. Depois da multiplicação, o que é que vem aí? Fortalecimento de colônias, no caso de pessoas que vivem em regiões de verão muito prolongado. Então o que você vai fazer? Você vai fortalecer suas colônias. Se você tem uma colônia fraca, você pode fortalecer ela como? Você pode doar cera para essa colônia. Você pode doar pólen. Você pode doar disco de cria. E é preciso estar de olho também na caixa que você vai criar. O mineiro foi lá na Bahia, na região de João Dourado, e usou a seguinte expressão: baiano é burro. A mandaçaia dele só vai produzir 2 litros de mel por conta da caixa. E aí fez uma caixa imensamente maior. Senão eu vou fazer para produzir 20 litros. A abelha não tem essa capacidade. O Dr. Rogério Marques de Oliveira esteve fazendo uma doação de caixas para mim. E eu me recordo que ele dizia o seguinte para mim: Tonho, nas abelhas tem uma coisa interessante. É cheiro e temperatura. Porque as abelhas se comunicam pelo cheiro. Se comunicam através de dança. E a caixa adequada tem que ser aquela caixa que dão às abelhas um conforto térmico maior. Então é interessante que esse pensamento
aquelas lâminas ou lamelas de cera, não sei como se chama o termo correto, mas deve ser mais ou menos isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma outra coisa, mau cheiro na colônia. A colônia tem que ter cheirinho de mel, ela não deve ser mal cheirosa. E aí, você pode colocar o nariz na entrada da colônia, e se está com mau cheiro essa colônia, certamente ela deve estar com problema de vazão por forice também. Outra coisa, tem que ter a curiosidade de observar se os discos também não estão irregulares. Disco irregular é sinal que essa colônia também pode estar sendo colônia órfã. Você tem que olhar também a questão do forrageamento nas colônias. Se tem pólen, se está provida de pólen, se está provida de néctar também. Se não tiver, é interessante que você esteja fazendo isso aí. Então, tem outra coisa que é preciso ser observado. Se tem crias mortas. Às vezes você coloca a sua caixa, mesmo com aquela cobertura, no caso lá do sertão nosso lá, você coloca as caixas no sol, mesmo com aquela cobertura, a temperatura é alta demais, há derretimento de cera e há morte também das crias mortas. Então é interessante que vocês estejam observando tudo isso lá no seu meliponário. Porque no meu, eu sempre faço essa observação e já deixei algumas colônias também para que eu pudesse ter a certeza de que aquilo é realmente um grande mal. Então as abelhas, no caso das mandaçaias, elas gostam de sol. Mas não aquele sol do meio-dia, mas o sol de 6 da manhã até as 8 da manhã. Então o seu meliponário precisa ter uma cobertura que possa ter sol nesse horário do dia. Depois tem a questão de transferência de colônias. Se você tem abelhas em tronco e você quer fazer essa transferência, você precisa planejar. Está faltando 10 minutos ou já tem 10? Está faltando 10. Bem, então você vai fazer a transferência, você já aproveita e leva se você é casado, leva o filho. Se é namorado, leva a namorada também para ensinar como é que se faz uma transferência do tronco para uma caixa racional. No meu caso, eu levo o folidão, como o Márcio Pires apelidou o meu filho, e enquanto eu faço o manejo, ele vai pegando as abelhas, colocando numa garrafa PET, para depois a gente devolver essas abelhas à colônia, para que essas abelhas que nunca voaram, elas se percam e morram sem encontrar a sua colônia. Então a gente faz isso. Eu estou ensinando o meu filho, mas na esperança de que nós vamos ter dias muito melhores, que podemos ter uma legislação que possa garantir a sobrevivência do meu filho lá. Até para evitar a questão do êxodo rural. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, que muitas pessoas estão saindo do campo para a cidade grande. E a vida na cidade grande é assim: se você não tem dinheiro, você vai virar morador de rua e vai passar fome. Então é preciso que haja condição para que a gente consiga sobreviver. E, no meu caso, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa de condições para viver lá. E a meliponicultura não vai indicar ninguém. Não conheço ninguém lá que seja rico porque cria abelha sem ferrão. Mas que nos dá um mel delicioso. Nos dá um mel delicioso. E é uma das atividades hoje que eu acho que tem que ser colocada para o agricultor familiar. Como uma das alternativas de aumento de renda, de concentração de renda. Porque se nós não fizermos isso aí, vai acontecer o que nós estamos vendo hoje, o inchaço das cidades, a vida se tornando mais estressante, os jovens a cada dia mais tragam o mais culto desse país.
e entregue a ele 20 colônias de abelha, entregue 20 para mim. E no final do ano vamos fazer as contas, quem foi que conseguiu dar um salto de qualidade, quem foi que conseguiu produzir mais. Está feito o desafio. Pode trazer. Então, gente, na minha opinião é isso aí. No Brasil, as contas são feitas erradas. Para mim é o país das contas erradas. Não se faz as contas direito. Aí você vai me perguntar, por que não faz as contas direito? Eu vou lhe dizer por quê. É porque quando destrói um morro para a extração de bauxita, para fazer o alumínio, o nosso governo ele faz o seguinte, você sabe como é que ele faz as contas? Ele só se lembra do que ele está vendendo. E isso ainda pensa que estão ficando mais ricos. Não é verdade, isso é uma absoluta mentira. Estamos ficando mais pobres. E muito mais pobres. Se eu tenho 1 milhão e gasto tudo, e não fico com nada, será que eu estou ficando mais rico? Eu acredito que não. Então, quando destrói o morro, eles não levam em conta a cratera que fica lá, a abelha que vivia lá, o pássaro que vivia lá, a planta medicinal que lá também vivia. Mas ninguém quer fazer essas contas, eu não sei porquê. Ninguém quer falar das abelhas que foram exterminadas daquele lugar. Vocês não comungam comigo no mesmo pensamento? Será que as contas não estão erradas? Minha gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. A lei que eu vejo hoje para nós, meliponicultores, é uma lei de cama curta e cobertor estreito. Quando eu falo de cama, eu estou falando de descanso. Quando eu falo de cobertor estreito, eu estou falando de proteção. Essa lei que está aí não nos dá proteção e nem segurança. Ninguém tem proteção, ninguém tem segurança. É cama curta, é cobertor estreito. Nós temos que pensar o seguinte: eu quero crescer sem agredir o meio ambiente. Eu falei ontem do pé de aroeira aqui. Como não houve um tempo suficiente para me explicar o porquê, é que eu plantei aroeira e a aroeira estava triste por falta d'água, porque lá a gente usa a água do Rio São Francisco a mais de 180 quilômetros de distância. Essa água chega para nós com um preço já bem elevado. E o pé de aroeira estava triste. E não, eu vou salvar a vida daquele cara lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar tomar o banho lá no banheiro, no chuveiro, e vou instalar o meu chuveirinho lá no pé de aroeira. Está lá o pé de aroeira, uma beleza. Então, é nessas coisas que nós temos que pensar. Pessoal do INEMA, pelo amor de Deus, vocês nunca autuaram nenhum meliponicultor, mas permaneça fazendo assim. Mas além disso, eu quero pedir mais. Facilitem. Facilitem a coisa para eles lá. Não adianta nós discutirmos aqui a nível de Salvador, nós temos que descer e nivelar por baixo. Temos que nivelar por baixo, porque estamos nivelando uma coisa lá pelo alto. E a mola mestre da meliponicultura não são os doutores, os intelectuais. É quem põe a mão na massa, é quem espreme o mel, é quem cuida das abelhas. Se a coisa não for pensada dessa forma, se não colocar o meliponicultor em primeiro lugar, isso aqui, doutor Carlos Alfredo, era a puca mesmo que o senhor colocou ali. Vai desarmar. Vai desarmar. Pior ainda, só pega na cabeça. Não há chance de escapar. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos desarmar essa ratoeira antes que pegue os meliponicultores por aí. Então, um certo cidadão, quando passava pela Central do Brasil, ele se deparou com um aglomerado de pessoas. E pensando que fosse um desastre de trem, ele perguntou o que era aquilo. Aí alguém falou assim: olha, se trata de um moço que foi eletrocutado quando tentava desembaraçar um papagaio de papel, ou pipa, como nós chamamos lá,
que estava alinhado em um fio de alta tensão e o vento soprava muito forte aquela tarde. E aquele moço foi desembaraçar o papagaio de papel e tocou em um dos fios e morreu eletrocutado. O que deixa todos nós consternados é ver um homem tão imprudente perder a vida por conta de nada. Perder a vida por conta de um insignificante papagaio de papel. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós nos apegarmos a essa legislação do passado, nós vamos desembaraçar papagaio de papel. Nós vamos nos virar em tocha humana. Não adianta nos apegar a isso. Então vamos crescer. Vamos crescer. Porque tem algumas coisas nesse país que muita gente pensa que são valores e que realmente eu considero que são atraso e que vem causando uma desigualdade social enorme, muito grande. E são fatores diferentes. Primeiro é uma como essa daí que não nos deixa crescer. E vamos dar uma voltada lá no passado para a gente ver o que foi que aconteceu. Por que no Brasil temos uma desigualdade social muito grande? Primeiro é como foi distribuído a terra. Segundo, como foi distribuído a educação. E terceiro, como foi distribuído o crédito. Vocês sabem como é que foi distribuída a terra. Nos Estados Unidos adotou uma cultura camponesa. 30 segundos. E no Brasil, latifundiário. A educação para uns é bem elevada, muito boa. Para outros é aquela educação de péssima qualidade, como no meu caso lá. Agora houve um erro na EducaCenso, estamos recebendo o nosso salário pela metade. Quem ganha o salário mínimo vai ver com 300 e poucos reais. Então, eu quero aqui pedir a vocês desculpa, às vezes até pela minha força de expressão, mas eu vim para cá para dizer o que eu penso, eu vim para cá para falar a verdade, única e absolutamente a verdade, é essa que nós estamos vivendo lá. Muito obrigado, eu agradeço a vocês pela atenção. Dando sequência ao nosso trabalho, eu convido José Wilton Piol, meliponicultor há 10 anos, mora em Camaçari, no Sítio do Bem, e tem um meliponário